Olá, Nara, seja bem-vinda. Oi, Núbia, tudo bom? Tudo, Como é que tá? tudo bem. André está Aqui é boa chegando. noite. O Yes, André boa tá noite no chegando. Brasil. Bom dia na Austrália. Isso. Esperar o pessoal Deixa eu ver onde é entrar, que esperar um está. pouquinho. Chamando ele novamente. Olá, André, seja bem-vindo. Boa noite. Oi, Boa noite, boa André. noite. Tudo bem, gente? Tudo Tudo bem? bom? Então, Aí sim, todo mundo pronto? bora Esperar o lá. pessoal entrar um pouquinho. Já vou fazendo uma introduçãozinha aqui. Então, boa noite para todos, quem está no Brasil, bom dia para quem está na Austrália. Eu estou na Austrália. Meu nome é Núbia, sou parte do Espaço Feminino e hoje nós temos dois convidados especiais, a Nara Moraes e o André Freitas, e vamos falar sobre autocuidado e saúde. O tema principal é a anemia. Então, muita gente sofre, muita gente passa por momentos difíceis e às vezes não entende o que está acontecendo. Demora um tempo para, na verdade, se identificar que o problema pode ser simplesmente uma anemia, né? Então, hoje o nosso tema vai ser sobre isso. Nara, você quer falar um pouquinho, falar um alô antes de eu começar as questões? Depois eu passo para o André. Sim, sim. Boa noite para todos. Boa noite para o André. E Boa noite. nós, todos sejam bem-vindos e a gente vai falar desse autocuidado, né, com a saúde. Quando a Nubia me procurou para falar sobre isso, justamente para a gente direcionar essa questão da saúde. Eu sou farmacêutica clínica na área de endocrinologia e metabologia. Sou também farmacêutica forense, né, eu tenho pós na área forense. E a minha experiência maior na área é em exames médicos, bioquímica, é bancada mesmo, fazer exames, né? Então, para mim, falar dessa parte de anemia é um prazer muito grande, e ainda mais ao lado da Núbia, do André, então vai ser uma troca bem interessante. Sim, vamos ouvir um pouquinho sobre o André, o que ele está trazendo para a gente hoje. Olá, gente. Boa noite, boa noite. Eu sou o André, eu sou nutricionista de formação, sou focado na área de fitoterapia e de doenças crônicas. E nós separamos algumas perguntas, inclusive, para a gente poder separar, para poder organizar melhor o que é anemia, qual que é o tipo de anemia, já que é um assunto que é tão falado e tem tanta abordagem pela própria nutrição, principalmente quando você pensa na diferenciação dos tipos de anemias, porque os tratamentos são completamente diferentes. E grande parte das pessoas, né, até acham que a anemia é uma condição clássica, uma condição única, mas nós temos dezenas de tipos diferentes de anemias. Então, meu papel hoje seria propagar um pouco mais o quesito da alimentação no tratamento e no controle desses diferentes tipos de anemia. Exatamente. E por que que nós escolhemos o tema anemia?
Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Só a minha ideia de conversar com a Nara, minha irmã, pode ver, bem parecidas, para falar sobre anemia. É que porque alguns meses atrás eu passei por uma experiência com anemia e não sabia que tinha. Então eu sou educadora física, me formei em educação física há muitos anos atrás. Moro na Austrália já tem muitos anos. Sou professora de yoga. Então, assim, minha dieta, tecnicamente, não é uma dieta assim tão ruim. Então, eu não tomo refrigerantes, não tomo bebida alcoólica, tento comer o mais saudável possível. E, e daí eu estava sentindo sintomas de muito cansaço, muito sono e até mesmo mentalmente. Então, aquela falta de concentração total. Por alguns meses, mas eu pensei que deveria de ser coisas do Covid, correria de fazer vídeos, de aulas de yoga aqui e ali, então eu achei que era só o dia a dia. Mas até que um dia eu estava indo para a escola de yoga e eu nem sei como eu cheguei lá. Então eu entrei no carro, dirigi, acho que o carro sabia como chegar lá. Quando eu cheguei lá, eu nem conseguia pensar, nossa, mas as ruas pareciam todas diferentes e é a mesma rota que eu faço todo dia. Eu não reconheci onde eu estava. E daí eu pensei, não, deve ter alguma coisa não muito normal aqui. Então eu resolvi procurar o médico. E a Nara me deu uma lista de 47 exames para fazer no meu exame de sangue. Eu cheguei para a médica e falei, olha, eu sei que, né, contei a historinha, falei, eu tenho uma irmã, assim, muito exagerada. E ela sugeriu que eu fizesse esse exame. Será que você consegue prescrever para mim? Porque aqui na Austrália é bem restrito, assim, bem radical. E daí ela fez esses 47 testes. E veio que a minha ferritina estava muito baixa. Então ela prescreveu, né, o ferro para se tomar em cápsulas, mas não resolveu. Então eu tive que voltar depois e até mesmo chegar a fazer uma infusão de ferro na veia ali, ficar ali 40 minutos ali esperando, né? Então assim que eu fui melhorando e focalizando a dieta também para ter um pouquinho mais de ferritina nas minhas veias, né? Então, dessa forma que se veio a ideia de se falar da anemia. E aqui é onde que nós vamos começar as nossas perguntas, como o André falou, né? Para a gente não ficar aí muito tagarelando, mas ser bem focado e direto. Então, vocês vão me dizer o que é anemia. A Nara vai falar na parte farmacológica dela e o André vai falar o aspecto da nutrição da anemia, para a gente compreender um pouquinho mais. Vamos entender primeiro como que surge, né? A anemia, ela nada mais é do que uma alteração. A gente tem a estrutura, que é o sangue. Esse sangue, ele vem justamente de onde? Da medula óssea. Então, esse sangue, ele tem as suas estruturas. Ele tem a parte vermelha, branca e tem as plaquetas. Eu não vou entrar na parte técnica toda para a gente não ficar muito técnico e isso é uma coisa mais prática. Então, Sim. essa anemia, esse sangue, então, ele é formado por essas células vermelhas, né, que a gente chama de eritrócitos ou de hemácia, e tem a parte branca, que são os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, e as plaquetas, que estão relacionadas com a coagulação sanguínea. Então, isso que eu expliquei, nada mais é do que o exame de hemograma. O que o hemograma faz? Ele nos mostra, de forma clara, tudo isso que eu falei. E aí, na parte dos glóbulos vermelhos, é justamente onde tem alguns indicativos, algumas frações que nós avaliamos no hemograma. E quando nós temos um volume reduzido desses glóbulos vermelhos, já é um indicativo que pode ser um caso de anemia. Porque no hemograma só, a gente não pode falar assim, você tem anemia. Não, não se dá um diagnóstico só com hemograma. E então ali tem outras células também que são bem importantes, né? Então tem estruturas que são importantes, a hemoglobina. A hemoglobina, ela está dentro da hemácia. E a hemácia é uma estrutura que ela não tem material genético, é uma estrutura mesmo que está no sangue. E dentro tem quem? A hemoglobina. No hemograma, então, tem isso que se chama de hemoglobina. Então, quando as taxas estão
menores de 12 para a mulher, menor de 13 para o homem. Isso segundo um parâmetro que a OMS fez, mas levando em conta também história clínica do paciente, dieta, idade, sexo, a gente tem que entrar também nesses parâmetros para poder dizer se é um caso, né, de redução ou não. Então, inicialmente seria isso, né? E o André quiser complementar. Bacana. Eu gostaria de dizer, Só para complementar um pouquinho, André, antes de você falar. Então, no meu hemograma estava apresentando 11, lembra, Nara? É, Então sim, aí sim. já explica todos esses sintomas na minha cabeça. Desculpa, André, pode continuar. não, mas o que eu gostaria de colocar do ponto da nutrição aqui é o seguinte: cada tipo de células, a gente está pensando agora em sangue, né? Como Uhum, foi dito agora, a gente tem as células vermelhas, nós temos células brancas, nós temos derivados de células, como plaquetas, e cada uma dessas células ela tem tempo de vida, entre aspas. Ela é produzida, ela executa a função dela e depois de um determinado tempo ela, entre aspas, eliminada e descartada. E uma coisa que é importante quando a gente começa a pensar em nutrição, ao contrário do que muitos pensam sobre calorias propriamente ditas, a alimentação ela serve para nos dar ingredientes ou matéria-prima para funcionamento para a criação de células novas. Então, quando você pensa, por exemplo, numa célula vermelha, a produção dessa célula vermelha requer uma quantidade de nutrientes muito grande, justamente pela quantidade de células que são produzidas diariamente. Quando você uhum. pensa em uma deficiência nutricional, onde você tem uma falta de um nutriente em específico, a função daquele nutriente em questão vai começar a faltar na produção dessa célula, e essa célula vai começar a apresentar para você alguma característica de falha, como, por exemplo, a própria anemia. Você comentou, por exemplo, que a sua hemoglobina estava de 11. Isso é totalmente justificável, porque para a Sim, produção da hemoglobina, o corpo requer desse nutriente chamado ferro. Não só dele, mas ele requer esse nutriente chamado ferro. Você já mostrando, já analisando que tinha um resultado de ferritina muito baixo, justamente por conta disso, seu corpo não tem material de construção. Você não consegue construir uma parede sem tijolo. Você não vai conseguir exatamente. produzir uma hemoglobina sem um ferro. Simples assim. A alimentação deve ser vista dessa forma. Só que nós temos dezenas de tipos de material de construção. A falta de cada um deles vai gerar alguma manifestação no seu corpo. Entendeu? Uhum. Muito bom. E vamos seguindo aqui nas perguntas, porque a gente tem diferentes tipos de anemia, né? Será que dá para a gente explicar um pouquinho? E daí depois a gente vai falar um pouquinho dos sintomas. Se a gente puder já botar as duas perguntas juntas, já reduz o tempo. Então, os tipos de anemia e talvez esclarecer os sintomas de cada um, porque é diferente, né? Sim. Nara, quer Perfeito, André. começar? Agora. André, quer começar? Começa aí, André. Não? Pode começar? Se você fosse considerar as anemias, nós temos dezenas de tipos da mesma forma, como eu falei no começo. Mas existem algumas que são mais comuns na população. A Hum, anemia mais comum que nós conseguimos encontrar hoje em dia é o que a gente chama de anemia ferropriva. Essa é mais comum, mais clássica. Assim, não quer dizer que é a única. Essa anemia ferropriva, pelo próprio nome, a gente consegue encontrar de que existe no corpo dessa pessoa uma privação de ferro. E nessa situação de privação de ferro, ele não produz a hemoglobina da maneira correta, então a hemácia não consegue ter essa função normal dela. Essa função dessa hemácia, especificamente, é oxigenar todo o seu corpo. Ela consegue fazer esse transporte de oxigênio no seu corpo. Então, quando você pega, por exemplo, numa anemia ferropriva, você, além da característica clássica de todas as anemias, que é cansaço, um cansaço absurdo, além dessa característica de cansaço, na anemia ferropriva você também tem os sintomas típicos da deficiência do ferro. Então, por exemplo, vem a queda de cabelo, vem a fraqueza, vem o desânimo, pode vir a ansiedade, pode vir constipação, pode vir dezenas de coisas. Mas essa é apenas um tipo de anemia. Se a sim. gente fosse considerar agora um outro tipo de anemia que é tão comum quanto, só que não tão comum quanto, é bem comum, só que não tanto quanto a ferropriva, é que a gente chama de megaloblástica. Essa anemia megaloblástica é uma anemia causada por deficiência de uma vitamina, não tem nada a ver com ferro. Ela é causada por uma deficiência de uma vitamina chamada B12. E nessa situação, a pessoa vai ter da mesma maneira o cansaço, só que associado aos sintomas da deficiência da B12. Então vem, por exemplo, confusão mental, vem, por exemplo, fraqueza na memória, ou se não, dificuldade de se concentrar,
coisas que é muito comum, alteração cognitiva. Sim, tem diferenças bem clássicas relacionadas a isso, mas essas são as duas principais. Tem outras anemias que são caracterizadamente por uma alteração genética. Sim, só que isso eu vou deixar para ela falar. Muito bem. Vamos lá, Obrigada. Nara. Além disso, outro sintoma assim, bem comum, né? Que a gente vê são cãibras. Tem pacientes que reclamam até de cãibras, unha quebradiça, a pele fica ressecada. E uma característica muito importante, como o André falou, a questão da fraqueza associada com a falta de ar. Tem pacientes que chegam sentindo desconforto no peito e uma taquicardia. Então a gente vê tanto que o oxigênio é importante. Se falta oxigenação, e quem que leva esse oxigênio? Justamente a hemoglobina, junto com o grupo, né, o grupo M todo ali, o ferro, tudo. Então, mesmo tendo a deficiência de B12 também pode causar esses sintomas. Agora, existem algumas anemias que são mais, né, que são mais pesadas, assim, que têm características mais fortes. A gente pega assim as talassemias, por exemplo, elas têm algumas características dela mesmo, mas também está associado que é uma fraqueza, a uma taquicardia mais intensa, né? Então nós vamos falar depois mais detalhado sobre a talassemia, mais ao final, até pedido mesmo de uma seguidora, né, que pediu, e outros mais, uns 5 pediram. E aí nós vamos detalhar bem a respeito dela. Mas, assim, os sintomas bem característicos mesmo, palpitação, tem paciente que tem, porque se uma hemoglobina está 7, 8, 6, eu já vi exames de 6 hemoglobina. Né? Então, Nossa. a gente vê que altera tudo ali, o hemograma da pessoa é todo alterado nessa parte da hematologia. Né? Então, a princípio, a gente é isso, as características mais pertinentes e visíveis, né? Sim. Isso Deixa eu mesmo. complementar uma coisa. Sim. Quando a gente fala do hemograma, a função do ferro na formação de massa, isso é uma coisa já muito bem categorizada. Mas o nosso corpo ele é muito inteligente em questão de recursos. O oxigênio tem a sua necessidade de primeira essencialidade. Assim, o oxigênio é realmente necessário para todo o funcionamento celular. Então, nessa situação, quando você começa a apresentar deficiência de ferro, caracteristicamente a deficiência de ferro, você começa a ter sintomas relacionados ao ferro, isso não necessariamente já vai ser um indicativo dessa anemia. É importante dizer de que, se você está diagnosticado através de um hemograma e outros exames em anemia ferropriva, por exemplo, isso indica que você está com deficiência de ferro já há muito tempo. Sim. O hemograma, propriamente dito, alteração na medula óssea, é o último local onde vai ter uma manifestação da deficiência de ferro. Vai começar a faltar ferro primeiro para as unhas, vai começar a faltar para o couro cabeludo, vai começar a faltar para neurotransmissores e assim por diante. Mas o último lugar que começa a manifestar é a medula óssea. Então, se você já está com uma anemia, de fato, quer dizer que está com probleminha de ferro já, se brincar, anos. É isso mesmo. Deixa eu Então, só colocar uma coisa. É que eu me recordei que existem pacientes que são assintomáticos. Existem pacientes que estão com a hemoglobina baixa, eu já peguei uns casos assim. O paciente não sabia, ele foi fazer uma doação de sangue, ele tinha o hábito de fazer a doação de sangue e na hora foram fazer aqueles exames, porque eles fazem alguns pré-exames, né, antes de fazer a doação sanguínea. E foi constatado, então, que ele estava com hemoglobina de 9, que já é baixa, e ele não sentia nada. Então, assim, isso pode acontecer com adolescentes que estão em fase de crescimento. Pode cair, porque essa demanda do ferro, ela é muito importante até para o crescimento. Crianças também podem acontecer não tem sintomas, e alguns idosos, a partir dos 65 anos, pode acontecer também de não sentir nada. Mas, assim, às vezes vai fazer o exame de rotina e percebe que tem um quadro anêmico ali, até comprometido, né? E a pessoa não tem sintomas. Tá? É só um detalhe para a gente se atentar quanto a isso. Exatamente. E, por exemplo, no meu caso, eu notei que algumas coisas já estavam mudando 6 meses antes até eu chegar naquela parte crucial, né? Que daí eu realmente fui procurar um médico. E quando mudou, por que eu não procurei? Porque a gente estava no meio de uma
pandemia geral aqui na Austrália, tudo fechado, e o medo de ir no médico. Porque se você vai lá, você, nossa, corre o risco de se contaminar no consultório do médico. Então você deixa para depois. Mas aí é onde que a gente entra na parte dos exames, né? A regularidade dos exames médicos e qual tipo de exames que a gente pode procurar aí para estar se identificando e o quanto regular, quanto tempo que a gente teria que estar esperando para, na verdade, ser mais preventivo, né? E não esperar ali realmente a carroça desandar para depois ficar procurando a solução, né? Então dá para vocês comentar um pouquinho sobre esses exames, a regularidade e, por exemplo, eu fiz o exame 2 meses atrás, daí tive que ter a infusão de ferro, né? Agora estou esperando mais um pouquinho para fazer novos exames para ver se o corpo está regulando, ou se eu tenho que. Exatamente. Então seria bom comentar um pouquinho assim para os nossos seguidores. Sim, Deixa o exame vocês. inicial é o hemograma. O principal, a gente faz o hemograma. A partir do hemograma, aí que nós vamos fazer uma triagem dos outros exames. Né? Porque só com hemograma, igual eu falei, não fazemos um diagnóstico assim, só com hemograma, não. Então, é uma sequência. O hemograma deu alterado e aí, logo em seguida, já se pede outros marcadores, né, André? Nós podemos pedir ferritina, né, ferro sérico, né, tem a dosagem de cobre, que é importantíssimo também, né, o próprio magnésio. Então, tudo isso a gente vê que está tudo atrelado. Não tem como a gente falar assim, é só isso. Mas o inicial, o básico, é o hemograma. Né? O André quiser complementar da experiência clínica, né? Exatamente. Como a Nara comentou, querendo ou não, o hemograma acaba sendo o nosso ponto de partida, né? A partir dele, a gente consegue ter uma noção para qual caminho o corpo está seguindo. E nesse exame, a gente consegue perceber, por exemplo, se o paciente está com risco de alguma coisa, está com outro, ou às vezes no hemograma a gente não consegue perceber nada ao mesmo tempo que percebe que alguma alteração tem, mas a gente não sabe qual ainda. O hemograma, ao mesmo tempo, ele consegue ser um exame fantástico, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um exame um pouco subjetivo para algumas situações. Mas quando você pensa, por exemplo, na própria anemia ferropriva, analisar parâmetros ou marcadores do metabolismo do ferro acaba sendo importante. Então, por exemplo, analisar a ferritina propriamente dita é o nosso estoque de ferro, é a quantidade de ferro que a gente tem, entre aspas, armazenado no nosso sistema. Analisar quanto que está o ferro circulante propriamente dito e como que está o transporte desse ferro. No exame que a gente chama, por exemplo, de saturação de transferrina, ou a própria transferrina. Esse exame é bem importante, porque às vezes a pessoa ela tem até um estoque de ferro muito adequado. Ela está com uma ferritina normal, só que está com toda alteração numa anemia ferropriva. A hemoglobina é lá embaixo, mas com a ferritina alta. Ferritina normal ou alta. Isso pode indicar para a gente uma dificuldade no transporte desse ferro. E nisso até a gente pode entrar num outro exame, que é, por exemplo, a ceruloplasmina, que é um exame que pouquíssimas pessoas pedem e é um exame barato. Na verdade, ele é muito mais barato que a própria ferritina. E é um exame que não é pedido. E ele mostra para a gente como que é o nosso estoque de cobre nessa situação. E por que está falando de cobre, já que a gente está falando de anemia ferropriva, propriamente dita, né? Mas os minerais, os nutrientes, eles se conversam, né, praticamente. E todo o transporte de ferro é completamente dependente do nosso cobre. Então, inevitavelmente, se a pessoa tiver uma deficiência de cobre, ela vai ter uma secundária deficiência de ferro. Isso é importantíssimo. E tem muitas pessoas que acabam, não a maioria, mas muitas pessoas acabam apresentando uma anemia ferropriva em virtude da deficiência de cobre. Tem nada a ver com o ferro, necessariamente. Apesar de manifestar uma deficiência de ferro. Entendeu? Isso a gente pensar só na anemia ferropriva. Se você pensar, por exemplo, na anemia megaloblástica, aí tem a vitamina B12, tem ácido metilmalônico, tem um monte de outros exames característicos para a gente conseguir delinear de fato o que está acontecendo com essa pessoa. Exatamente. Assim, o exame inicial é o hemograma. Se a gente pega, por exemplo, a anemia falciforme, né, que é um formato diferente da hemácia, vão pedir exames mais específicos, né? Tem a eletroforese, então tem exames mais específicos do que aqueles que saem do padrão. Mas aí a gente já vai entrar em anemias que já são anemias hereditárias e genéticas, que são alterações cromossômicas, tanto cromossomo 11, cromossomo 16, mas aí são mutações que acontecem,
precisa de fazer um mapeamento genético, fazer um estudo genético, né? Já sai desse padrão de uma anemia mesmo que acontece, que acomete a maior parte da população. Mas a princípio são esses mesmo. Tá de olho aí nesse sangue, né? Então, vamos continuar aqui e falar só um pouquinho, assim, a gente já falou bastante, mas vamos só colocar ali uns pontinhos sobre as consequências, né, da anemia. A gente já falou das causas, podem ser algumas aí como dieta ou genética, mas vamos falar então das consequências. O que que a anemia ali pode trazer no longo, né, prazo, a pessoa ali não procurando ajuda, deixando aquilo correr solto. O que pode acontecer com a gente? Bem rapidinho para a gente fechar e passar para a parte dos tratamentos, né, as opções. Nara? Você quer saber as consequências que você quer saber dessa anemia? Deixando essa anemia ali por longo prazo, só para a gente fechar, né, a conversa, a gente já falou, mas só para a gente fechar aqui para os nossos seguidores. As consequências rápidas, se a gente age rápido ou se não, às vezes tem pessoas aí que pode ficar por um longo tempo. Por exemplo, eu levei ali no mínimo 6 meses para realizar, né, que realmente eu precisava de uma ajuda. E qual poderia ser as consequências ali, alterações hormonais, ou o que poderia estar acontecendo? Bem rapidinho, a gente já falou só para fechar o assunto. Tá. Quanto a alterações hormonais, não, mas pode interferir muito em vários órgãos. Um deles, o coração e o cérebro, né, o sistema nervoso, precisa muito de oxigênio. Então, por isso que às vezes a pessoa sente tontura, ela perde noção do espaço, justamente pela falta dessa oxigenação adequada. É uma gravidade bem intensa. A questão da taquicardia, né, existem trabalhos científicos que falam muito essa coisa assim da anemia não controlada, pode ter alterações em algumas fibras cardíacas que pode ter um prejuízo ao longo tempo, tipo uma arritmia. Então, assim, e fazer também o tratamento, a gente precisa de entender assim, quem já tem uma tendência de ter anemia tem que fazer isso, uma assistência a cada 5 meses, 6 meses, para não ter esse sobe e desce, que o organismo não suporta. Então, assim, tem essas consequências que eu considero grave, né, e que a própria literatura médica também mostra que isso é muito significante, né? Sem falar outros órgãos também que são bem comprometidos, mas o coração e o cérebro eu considero que seja uma parte bem interessante, assim. Sim, sim. Eu diria que o coração serve em virtude da própria oxigenação. Mas quando a gente separa as anemias hereditárias, as anemias de alteração genética mesmo, a gente passa para as anemias carenciais, como a ferropriva ou a megaloblástica, as consequências a longo prazo que a gente pode analisar seriam meramente um agravo dos sintomas presentes na própria anemia. Porque se você considerar, por exemplo, a anemia megaloblástica ou a anemia ferropriva, a megaloblástica da B12 e a ferropriva, entre aspas, quase que do ferro, a gente não pode considerar, entre aspas, a anemia, propriamente dito, como uma doença. A anemia, caracteristicamente, é uma situação, é um ambiente característico ali dentro. E nessa situação, o problema não é necessariamente só a anemia, mas é o nutriente que está causando essa anemia, causando outras repercussões. Só que aí eu estou desconsiderando o aparato da oxigenação, da falta da oxigenação. Então, por exemplo, eu posso ter uma alteração neurológica da mesma forma pela anemia ferropriva, mas não pela anemia propriamente dita. É pelo mesmo ferro que está faltando para fazer as hemácias. Posso ter prejuízo na tireoide. Tem muito hipotireoidismo que é causado por deficiência de ferro. A constipação crônica e assim por diante. Ok. Eu queria colocar uma coisa, assim, uma causa muito importante que acontece muito e acomete muitas mulheres. A mulher, às vezes, ela tem fluxo menstrual muito intenso. E uma das causas da anemia pode ser isso, né? Então, tem mulher que fica menstruada 7 dias, 5 dias, e a perda do ferro é muito significante. Então, a pessoa, às vezes, ela tem uma alimentação adequada, uma dieta equilibrada, mas tem essa perda significante. Outra coisa também que pode acontecer e acomete muito são miomas. No Brasil, estima-se que a partir dos 35 anos, muitas mulheres têm miomas e não sabem, né, porque não fazem um preventivo. E é intenso. Engraçado que o mioma, ele faz isso, né, o excesso do estrogênio faz com que aumenta tudo isso e tem um sangramento muito forte.
Existem mulheres que têm hemorragias devido à presença desse mioma. Então, isso faz com que há um comprometimento também, né? E intensifica essa questão também dessa anemia. Então, eu queria colocar isso porque até algumas me perguntaram a respeito disso, se tinha, né, alguma coisa a ver. Agora, o que não tem a ver, as pessoas me perguntaram assim, mas eu tenho um sobrepeso, eu tenho um peso além, e por que eu tenho anemia? Isso é o quê? Nutrição, pode ser questão, né, hormonal mesmo relacionada com essa perda menstrual. E aí tem que investigar também para ver se não tem nenhuma das anemias genéticas, hereditárias também. Então tem que fazer todo um estudo clínico, né? Eu queria só colocar Exatamente. isso. Ótimo, bem colocado. Ainda temos mais um tempinho aqui antes da gente abrir para as perguntas. Então, de repente, a gente poderia comentar sobre os tratamentos, né? Nós podemos ter os tratamentos farmacológicos e podemos também ter os não farmacológicos. Então, eu deixo aí para vocês dois comentarem a especialidade aí de cada um para esclarecer para a gente. Então, como que a gente pode, né, resolver esse Pode problema começar da por anemia? favor. Sim, pode falar, André, depois eu complemento. Mais complicação. Sim. E o tratamento nutricional que a gente tem seria a exposição, uma vez determinado qual que seria a causa inicial dessa anemia, seja uma anemia por carência dietética de fato, ou seja, por uma perda de sangue, por um sangramento característico, ou se não por uma outra alteração hormonal qualquer, nosso tratamento basicamente seria essa oferta dessa substância, ou na forma de alimento, ou na forma de suplementação. O nutricionista não é aquele profissional que vai dar apenas a forma de alimento. Suplementação é de competência do nutricionista. Então, é nosso papel ético, quando existe um nutriente defasado no seu sistema, a gente colocar isso na forma de uma fórmula, justamente para você conseguir. A gente conseguiria recuperar uma deficiência nutricional, por exemplo, só com alimentação? Até conseguimos. Só que a pessoa precisaria consumir muito de alguns alimentos, pensando em um nutriente em específico. Porém, na hora que ela consome muito desses alimentos, ela vai acabar ingerindo em excesso outros componentes que o corpo dela não precisa também em grande quantidade. É. Então, muitas vezes a gente direciona o suplemento para poder conseguir direcionar aquela substância. Aí nós entramos em doses, por exemplo. Não que eu vá falar doses, mas as doses complementadas, seja de ferro, seja de vitamina B12, seja de cobre, seja de magnésio, seja de boro, todos os nutrientes que são importantes para esse papel, nós conseguimos analisar de acordo com o quanto ele consome na dieta e, além disso, de acordo com alguns outros marcadores de exames. Quando uma dose é pertinente à nutrição, nós passamos essa nossa dose. Nós temos uma legislação própria de doses máximas que podemos prescrever. Infelizmente, tem profissionais que não utilizam dessa dose máxima, utilizam doses muito superiores a essas, o que é equivocado. E muitas vezes a gente precisa de uma dose tão alta que só uma intervenção médica que é o suficiente. Você pega, por exemplo, os nutrientes relacionados, pega o ferro, propriamente dito. Você consegue ter muitos suplementos de ferro prontos no mercado com doses acima do que a gente pode. Por exemplo, para a gente ter saúde, para o nosso corpo ter saúde, estima-se que a nossa recomendação de consumo de ferro diário é de mais ou menos seus 10, 11, 12 miligramas por dia. Essa é a nossa necessidade diária. Mulher precisa de um pouco mais, porque ela tem uma perda mensal, mulher na idade fértil. Então, mulher precisa de mais ou menos seus 16, 17, 18. Quando a gente pensa em suplementação, a nossa dose máxima permitida por lei para poder passar para uma pessoa é de 45 miligramas. Até alguns anos atrás era de 65 miligramas, agora é 45 miligramas. Só que em farmácias você consegue encontrar produto de 500, 400, 200, mas o mais impactante é 500. Isso já não é uma dose prescrita para nenhum profissional da saúde, exceto o médico. Só prescrição médica pode pensar nisso. Tem até os nomes comuns, o próprio Noripurum, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, basicamente, 500 miligramas de ferro. É uma quantidade 10 vezes acima do que o nosso corpo tolera. É claro que ele é colocado numa situação de realmente necessidade. Sim, mas nós temos praticamente isso. Quando você pensa em comida, o primeiro ponto para poder se determinar é aumentar o consumo de alimentos que são fontes desse ferro. Quando você pensa em dieta, em alimento propriamente dito, porque a suplementação seria acompanhado com o profissional, mas quando você pensa em alimento propriamente dito, nós temos dois tipos de ferro.
Um ferro que é de origem animal e um ferro que é de origem vegetal. Esse ferro que é de origem animal é praticamente você comer. Ele tem uma taxa de absorção muito boa. Então, você engoliu, tá tudo certo. É o ferro que você encontra, por exemplo, nas carnes. Na carne bovina, na carne do gado, né? Na carne suína, na carne de frango. Todos eles têm uma quantidade muito parecida e muito boa de ferro. Mas nós temos um outro perfil de ferro, que é o ferro vegetal, que é o ferro de plantas, que é uma outra apresentação química desse ferro. E esse é um ferro mais bobão, é um ferro que ele é fraco relativamente. E esse ferro, ele só consegue ser absorvido quando tem alguém para auxiliar essa absorção dele. E esse alguém para auxiliar a absorção dele é a famosa vitamina C. Daí a importância de você consumir, por exemplo, um alimento ácido, temperar a sua salada com um alimento ácido, ou ao mesmo tempo você encerrar a sua refeição com uma sobremesa de uma fruta ácida. Esse ferro de planta a gente conta só em 2 grupos de alimentos, consideravelmente, vai? Em 2 grupos de alimentos, que são os grãos, a família dos feijões, feijão, grão de bico, ervilha e tal, e as folhas verdes escuras, colocando aí os principais representantes, espinafre e agrião, mas também qualquer outra folha verde escura. Esses ferros das plantas, eles têm uma taxa de absorção muito baixa se você consumir eles sozinho. Precisa ser acrescentado, precisa ser combinado com uma vitamina C para ela conseguir fazer isso. Não é só a vitamina C que faz isso, tem outros componentes. Mas a vitamina C é mais fácil, mais prático para a população utilizar. Entendeu? Mas, só para finalizar essa questão do ferro, porque muitas pessoas falam, mas eu como os alimentos que são fontes de ferro, mas ainda assim eu estou com essa deficiência. De onde está vindo essa deficiência? Essa deficiência pode ser do próprio suplemento, pode ser de várias coisas. Mas, em quesito do ferro, da mesma maneira que ele precisa de alguém para ajudar ele a absorver, existem muitas substâncias que atrapalham a absorção desse ferro vegetal. E é por conta disso que a gente não absorve. Como assim? Cálcio, o mineral mais clássico das interações químicas. Cálcio é um mineral que você encontra em grande quantidade em laticínios. E na quantidade de cálcio que você encontra no laticínio, quando você coloca um laticínio junto de uma refeição que tenha um ferro vegetal, que tenha um feijão ou tem uma folha verde escura, esse cálcio literalmente não deixa o ferro vegetal ser absorvido. Então não é para a gente colocar queijo na comida. Não é para você colocar um queijo ralado. Não é para usar creme de leite. Não é para fazer uma sobremesa com leite, um sorvetinho, um pudim, um sorvete. Nada disso. Isso vai não só do ferro, de outras coisas também. E o que é mais comum ainda para a população, além do cálcio, é um outro quelante do ferro que não quela só ferro, que não atrapalha a absorção só do ferro, mas também atrapalha a absorção de todo o zinco que você come, que é um dos principais minerais quando a gente pensa em imunidade. Sim? São alimentos que não deveriam ser colocados nas refeições principais, nem no almoço nem no jantar. São todos alimentos que têm taninos. E tanino é um grupo de molécula química que você tem nas plantas que geram um certo amarro na boca, uma certa astringência na boca. E tanino você encontra especialmente em vinho, você encontra em chá verde, você encontra em café e você encontra em cacau. Ou seja, não é para tomar um cafezinho depois da comida. A gente está acostumado e habituado a isso, mas não é o recomendado. Realmente não é. Uma vez ou outra, tudo bem. Uma vez ou outra. Mas quando esse uma vez ou outra é 3 vezes na semana, não está sendo uma vez ou outra. Entendeu? Então, o chá verde, mesma coisa. Ou o chocolate como sobremesa. E às vezes a pessoa não percebe, mas ó, um dia ela deixou de absorver o ferro porque colocou queijo na comida. Outro dia ela deixou de absorver o ferro porque ela comeu um chocolatinho. Outro dia ela tomou café porque estava cansada. Outro dia ela tomou vinho. E outro dia ela fez isso de novo. E ao longo da semana toda ela expôs o corpo dela a uma quantidade muito precária de ferro. E a longo prazo, essa conta bancária de ferro vai caindo até manifestar uma anemia. Infelizmente, cultural. A gente nós somos acostumados, né, com a sobremesa e muitas vezes com o café. Até nos restaurantes mesmo, o pessoal pergunta: você vai beber alguma coisa? Você quer um cafezinho? Alguma coisa assim? Então, para nossa anemia não é muito legal, não. Muito interessante, André. Muito obrigada. A parte farmacológica, sim, eu vou falar da parte farmacológica, né, que já entra na minha área. Os tratamentos feitos com a parte farmacológica vai depender dos níveis encontrados nessa parte de hematologia.
Então, se forem valores assim muito significantes, se a gente pega uma anemia severa, né, de 7, 8 na hemoglobina, uma ferritina de 3, como eu já peguei, já fiz exames que deu 3, né, 8, 7. Então, aí a OMS já preconiza o quê? O uso justamente da injeção mesmo endovenosa. Então, aí é necessário, não tem como. E existem pacientes que têm que fazer, inclusive, papa de hemácia, de tão grave que é. Se você pega um paciente que está com 3 de ferritina, isso é muito grave, né? Então, o paciente ele vai ficar submetido ali uns 40 minutos, 1 hora, né, fazendo a infusão de sulfato ferroso, ou mesmo até a papa de hemácia. Mas, na maioria das vezes, os médicos optam, né, quando a anemia não é tão severa, então pode tentar via oral. Só que a gente tem que avaliar o seguinte, a história clínica do paciente. Se é um paciente idoso, ele vai ter mais dificuldade nessa questão oral, porque já é um paciente que já tem comprometimento do intestino, às vezes faz uso de uma polifarmácia, então às vezes pode ter interação medicamentosa, faz uso de anticoagulante, que atrapalha e muito. Então, a gente vai ver que interfere muito. Então, essas questões, elas podem, né, interferir muito. Então, às vezes, a opção ou intramuscular ou mesmo venosa acaba sendo uma escolha mais assertiva para o paciente. Outra forma, assim, que é muito interessante é fazer aquela ação do ferro, né? Porque, às vezes, o paciente não absorve bem via oral, mas quando faz aquela ação, já ajuda, né? Então, existem pacientes que têm o desconforto ao tomar o sulfato ferroso via oral, porque o sulfato ferroso, ele, quando cai no intestino, tem um monte de enzimas que vai fazer esse processo, que eu não lembro, mas assim, isso, né, a gente tem como evitar. Não só o sulfato ferroso, mas a gente tem como fazer uma fórmula que coloca um açúcar na formulação que ajuda nessa absorção intestinal. Então, e evita essa flatulência, evita o intestino ficar constipado, porque acontece, né, das fezes ficarem escuras, ficar mais endurecidas. Então, o sulfato ferroso causa tudo isso via oral, quando a gente toma via oral. Mas eu acredito que, dependendo, assim, a criança já vai fazer uso em gotinhas, né, quando tem anemia. E a gente tem que entender o paciente. Outra coisa que interfere demais nessa via oral é quando as pessoas, elas, igual o André falou, né? Às vezes a pessoa até está tomando sulfato ferroso, após o almoço já está errado, tem que tomar 30 minutos antes das refeições, né? Com um pouquinho de vitamina C, porque senão não vai ter essa absorção. E tomar cuidado, né? Porque às vezes os idosos têm que fazer a distribuição correta, né? Até me perguntaram por que os idosos têm muita anemia e como trata a anemia desses idosos. É porque eles pegam tudo de uma vez, os comprimidos, e tomam tudo depois do almoço ou depois do jantar. Aí coloca o cálcio, coloca o sulfato ferroso, coloca a B12, né? Então eu já peguei uns casos assim na clínica que me assusta muito. Né? Então, assim, tem que distribuir os horários, né, para também não ter esses choques também, não ter interação alimentar, interação medicamentosa. Tudo isso interfere no tratamento farmacológico, não farmacológico, para que tenha uma adesão e um sucesso, né, da realização de um bom tratamento para o paciente. Então, é isso. Eu ia falar desses tipos de suplementos que você comentou, da mesma maneira. Quando você pensa em suplementação de ferro, ou complementação do ferro, já que a gente não atinge ele pela dieta, propriamente dita, existem vários tipos de suplementos. Em questão de minerais, tem vários tipos de suplementos. Mas, de uma maneira didática, podemos ter 2. Minerais na forma de sal e minerais quelados. Mineral na forma de sal, maior exemplo, sulfato ferroso, ou senão o fumarato ferroso, são os 2 mais comuns. E na forma quelada é o ferro quelado, propriamente dito. Só que a gente já consegue encontrar hoje em diversos trabalhos, em meta-análises, várias outras situações, de que a forma de suplementação é relevante ao quanto você vai absorver daquele suplemento. E já é mais do que mostrado para a gente. Até a suplementação de sulfato ferroso, ela é mostrada para a gente
como um suplemento de baixíssima taxa de absorção. E isso pode ser problemático, porque essa baixíssima taxa de absorção faz com que esse ferro fique na luz do seu intestino. E ferro é uma coisa que é complicada, porque se você tiver pouco, isso é ruim. Se você tiver muito, é pior. O ferro ele chega a ser tóxico se você parar para analisar em doses excessivas para a gente. Então, o fato de você utilizar um suplemento, às vezes, que tem uma taxa de absorção baixa, o pessoal pensa, eu só estou tratando anemia, só que vai demorar mais para resolver. Não. Você está diminuindo o tempo aliás, aumentando o tempo desse tratamento, mas você pode estar começando a gerar efeitos colaterais bem complicados. O sulfato ferroso é o suplemento que mais tem efeito colateral. Sim, em questão da própria constipação, queda de cabelo, da mesma maneira, manchas brancas no esmalte dos dentes, tem vários sintomas característicos. Então foi bacana ter falado da quelação, porque hoje a tecnologia farmacológica ela mostra essa vantagem para a gente, a suplementação do ferro quelado. E ele tem essa característica de absorção muito maior por uma interação química que ele tem com aminoácidos. Mas ele consegue gerar um desconforto muito menor. Entendeu? Acho que é bem relevante dizer isso. Não é só suplementar ferro. Nós temos vários tipos de suplemento do ferro. E cada um tem um horário diferente para ser tomado. Sim. Eu só queria complementar uma coisa, Núbia. Existem pessoas que têm um problema de absorção muito grande. Aí eu já vou entrar até na área do André um pouquinho. E aí, essa coisa assim, por exemplo, a gente fala de comer vegetais verdes escuros, né? Agrião, rúcula. Mas existem pessoas que têm essa dificuldade de absorver esses nutrientes. Então, o ideal é a pessoa dar uma... a gente não fala nem refogar, mas põe na panela um pouquinho, né? Não precisa de passar óleo nem nada, mas põe na panela e abafa só com aquele vapor. Porque e já desliga o fogo. Porque quando a gente faz isso, facilita essa absorção. A gente vai absorver um pouco mais. Né? Então, existem pessoas que têm muita dificuldade, têm muitos problemas intestinais. E aí isso vai favorecer um pouco mais. Né? O ideal era poder fazer o uso mais in natura. Mas para aproveitar um pouco mais esse nutriente, então às vezes seria bom fazer isso. Né? Para ter uma melhora. Exatamente. Muito bem colocado. Muito bem. Bom, eu acho que vocês querem finalizar sobre o assunto e abrir para as perguntas. Eu posso começar a ler aqui as perguntas que os nossos seguidores estão assistindo. Ou vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? A gente poderia falar um pouco da talassemia, né, André? Que tiveram algumas perguntas, 5 pessoas pediram. Sim. Eu vou começar e você pode acrescentar algo, tá? É um tipo de anemia, né, que está relacionado muito com a genética. Então, a talassemia, ela é uma anemia, né, que tem alteração mesmo na modificação do cromossomo. Então, como que acontece isso? Ela vai ter uma modificação. Ela é muito conhecida no Mediterrâneo, tanto que a gente fala, é a anemia do Mediterrâneo, do Oriente, né? Porque é muito comum nessa região da Itália, da Grécia, no Japão, numa parte da China também se constata bastante talassemia. Hoje já se fala até na África e veio para o Brasil como, então, né? Através dos nossos imigrantes, os descendentes de italianos. E então a gente vê essa presença da talassemia hoje no Brasil. Essa anemia, ela é considerada crônica. E uma vez que o paciente detecta, e como que detecta essa talassemia? Através do hemograma. Faz um hemograma e vê a hemácia alterada, né, com a hemoglobina já ali de 7, 8, então aí já acendeu uma luz vermelha. Então está acontecendo alguma coisa. Então a gente vê que essa talassemia, ela tem algumas modificações. Pode ser no cromossomo 11 ou no cromossomo 16. E com isso ocorre então algumas divisões. A gente vai ver a talassemia que é na forma beta e na forma alfa. Quando é na forma alfa, ela não é nem muito comum, porque acaba que a pessoa às vezes tem uns comprometimentos logo no início da vida. Mas a forma beta, ainda assim a pessoa ainda consegue ter uma sobrevida hoje, ter qualidade de vida, né?
E nessa talassemia, o que que acontece de diferente dessas outras anemias? Do que nós conversamos agora foram o quê? Nutricionais, né? Então, não tem muito a ver. É diferente da falciforme, né? Então, essa daqui, ela vai ter alteração mesmo, uma mutação genética nesse cromossomo. E aí, a globina, ela modifica. Então, por isso que a gente vai ver que essa globina, ao modificar essa cadeia dela, né, então ela vai ter algumas características. O paciente, por exemplo, pode ter uma forma grave, que a gente fala de talassemia maior, que é chamada de anemia de Cole, né? Pode ter uma talassemia intermediária e a mais branda, né? Que a gente fala que é a menor. Essa talassemia maior, ela é bem intensa, então ela vai comprometer algumas funções, a ponto que o paciente vai ter que fazer transfusão a cada 2 ou 4 semanas. Aí vai depender mais ou menos, né, da questão médica mesmo, que vai avaliar um hematologista. Mas essa transfusão tem que ser diária. E aí nós vamos ter duas formas, tem homozigota e aí heterozigota. A homozigota ela é mais intensa ainda, então os cromossomos a gente vai ver que vai estar bem comprometidos. Então esse paciente ele precisa de um tripé, né? A OMS preconiza até esse tripé, que é o quê? Essa transfusão sanguínea diária, não pode deixar de fazer, porque a hemácia, a hemoglobina dele tem que subir esse valor, não pode ficar 7, porque senão as consequências são muito intensas, como a gente já falou, e compromete muitos outros órgãos. Então, por isso, dessa transfusão diária precisa ser feita, né? Então, o tripé é formado por essa transfusão diária, a quelação do ferro é necessário e a adesão do paciente. Então, a gente vai ver que existem pacientes que acham cansativo, vai ficando uma rotina pesada, essa coisa da transfusão, e não adere, né? Mas hoje a gente vê que os médicos já estão tentando já resgatar esses pacientes e fazer esse tratamento mais intenso. A talassemia intermediária, ela também tem essa variação da hemoglobina, mas o paciente não é tão agressivo. Então, o paciente vai ter que fazer transfusão sanguínea, mas não com tanta frequência. Já a talassemia menor, ela não é tão intensa e os pacientes, às vezes, podem ser assintomáticos. Mas é necessário fazer o quê? Hemograma, tem um acompanhamento também, né? E existem médicos que entram com a utilização do ácido fólico como proteção para esse paciente, né? Eu já vi algumas prescrições assim. A maioria dos tratamentos da talassemia maior acaba tendo que fazer um transplante de medula. E hoje o transplante de medula no mundo inteiro é bem intenso, né? Para conseguir alguém que é compatível, essa coisa toda. Mas é um tratamento assim que acaba, né, tendo que cair nisso daqui, nessa coisa do transplante mesmo de medula. Se o André quiser completar alguma coisa, né? Nós temos 10 minutos para terminar a nossa live, só para avisá-los. Daí a gente fecha e fala um pouquinho depois do trabalho individual de cada um, tá bom? Certo. Sim, claro. É importante eu registro da talassemia, porque hoje em dia, no mundo da internet, infelizmente, tem muitas pessoas que se autocuidam, digamos assim. Então, elas fazem muitas vezes Google. Conseguem analisar o hemograma, analisam ali pelo valor de referência, determinam que tem hemoglobina baixa e procuram o que ela vai ter que fazer no Dr. Google. Aí no Dr. Google, no oráculo Google, vai mostrar aí, deficiência de ferro, por exemplo. Aí a pessoa vai e começa a tomar esse ferro. Sim, é uma coisa que é bem complicada. Então vamos comparar um pouquinho só a morfologia, só para a gente ter uma noção. Quando você pensa numa célula normal, numa hemácia normal, ela tem, entre aspas, este tamanho. Sim, este tamanho. Quando você pega uma célula que está em anemia ferropriva, uma hemácia que está em anemia ferropriva, ela tem a tendência de ficar um pouco menor. Quando você pega uma anemia megaloblástica, por deficiência de B12, ela tem a tendência de ficar bem maior. Mais ou menos isso.
A característica visual, que seriam esses parâmetros hematimétricos de um hemograma, que mostra o tamanho dela, o volume dela, o quão ela está próxima ou semelhada a outras hemácias, é tudo mostrado para a gente lá no hemograma. O hemograma tem lá os eritrócitos, tem a hemoglobina, tem o hematócrito, tem o CHCM, o HCM, o RDW. Cada um quer dizer uma informação específica, certo? E quando a gente compara a talassemia com a anemia ferropriva, são muito parecidos. Quando você analisa os parâmetros da talassemia, são muito parecidos com a anemia ferropriva. E às vezes dá a entender de que parece uma anemia ferropriva mais intensa. Então muitas pessoas começam a suplementar. E na medida do possível, na hemoglobina baixa, esse paciente começa a suplementar ferro porque ele aprendeu de que ferro é importante para a hemoglobina. Só que qual que é o problema? Se fosse anemia ferropriva, ele começar a suplementar o ferro, beleza. Só que se a sua hemoglobina estiver baixa porque você tem talassemia, a talassemia nada mais é que uma condição genética, né? A Nara comentou. Essa condição genética faz com que a hemoglobina ela não tenha o formato perfeito dela, faz com que ela fique ligeiramente torta. E na hora que ela fica ligeiramente torta, o nosso corpo não consegue colocar um ferro nela. Então esse ferro não se encaixa na hemoglobina. E por não encaixar na hemoglobina, ele fica solto e fica à mercê de qualquer outra coisa. Então, o que não se deve fazer é pensar de que só porque o parâmetro do seu hemograma está mostrando hemoglobina baixa, isso não quer dizer que você está com anemia ferropriva. Precisaria de outros exames para poder confirmar, pelo menos para excluir o diagnóstico de talassemia. Porque se você tem uma talassemia e você não sabe, e você começa a suplementar o ferro, achando que você tem doença ou uma anemia ferropriva, você está estragando completamente seu corpo, porque ferro em excesso é a substância mais tóxica que a gente tem na alimentação. Isso é fundamental você colocar em causa, para não se automedicar, para não sair suplementando nada. Nenhum alimento, por natureza consumida, natureza oral, vai conseguir gerar um efeito de intoxicação. Mas o que eu vejo de pessoas que começam a suplementar, vem a pessoa X falando suplemento Y, começa a suplementar. Já peguei, sem exagero, paciente que tinha 18 suplementos, ela tomava todos eles. Ela não me procurou por orientação. Ela me procurou para que, André, me fala quais horários que eu suplemento cada um desses. Né? Então, o pessoal está mudando o ponto de vista, está mudando a perspectiva do que é saúde, está saindo de comida, saindo de prato e indo para cápsula. Não é isso que a gente está querendo dizer. E a definição do que eu quis dizer agora, para isso não acontecer, para poder tentar garantir, pelo menos para quem está assistindo aqui, para não deixar isso acontecer. Suplementação pode ser um tiro no pé, muito forte. Uma vez eu peguei, várias vezes. Eu fui fazer o exame e eu não acreditei. Eu repeti umas 3 ou 4 vezes para ter certeza. A vitamina B12 deu quase 2.000. E outros, assim, 1.400, 1.500. Imagina as lesões. Então, gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero que vocês saiam dessa live assim, com autorresponsabilidade e um senso crítico. Que qualquer coisa que você coloca para dentro da boca pode ser um estrago. Então, assim, não, mas eu vou tomar, né, essa vitamina porque me indicaram. E os exames foram feitos? Foi feito um hemograma? Você tem necessidade, seu organismo precisa disso? Porque todas as vezes que nós tomamos um medicamento, o órgão que mais trabalha é o fígado e o outro é os rins. O fígado precisa de 3 etapas para processar, metabolizar. E os rins? Vai eliminar aquilo como? Então, vamos pensar um pouquinho. Abrir, né? Muito sair bem. Disso daqui. 1.400. Sem falar assim, o ferro, outra gravidade, né? Tomar sulfato ferroso por conta própria ou qualquer polivitamínico. Olha a gravidade. Tomar isso, o que acontece? O ferro, ele vai competir com o cálcio dos ossos. Então, a pessoa pode ter uma osteoporose antecipada, porque o estrago é muito grande, igual o André falou, o ferro ele é muito tóxico. Então, a pessoa ela pode comprometer tudo isso, né? Então, isso mesmo, muito bem colocado. Então, a nossa intenção de trazer essa live é para esclarecer os nossos seguidores
um pouquinho mais sobre a saúde e principalmente a responsabilidade. Então, a gente tem que realmente ter a responsabilidade, o que é parte do nosso autocuidado, né? Realmente ter aquele conhecimento do que a gente está sentindo e se precisa realmente procurar um profissional e qual profissional adequado, ter aquele acompanhamento diário, também é importante do autocuidado, né? Então, eu gostaria que o André falasse ali rapidinho sobre o trabalho que ele faz, depois a Nara pode falar um pouquinho também sobre o espaço